Olá pessoal, sou o professor Tiago Caminho de Lima, professor da disciplina de Geografia da População. Nós vamos estar discutindo hoje em relação à nossa aula 3, sobre as abordagens contemporâneas do estudo sobre população. A primeira discussão envolvendo população nessa aula é em relação à diferença de população absoluta e população relativa. A população absoluta é a população total de um país, seja um país, seja um estado, seja uma cidade e etc. É importante colocar que no nosso país, Brasil, o IBGE é um dos órgãos oficiais que fazem essa contagem populacional. Nós temos a partir do censo. E hoje os maiores países com população absoluta é quem? A Índia, a China, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Também temos a população relativa. O que é a população relativa? É também chamada de densidade demográfica ou densidade populacional. É a relação entre a população absoluta, que é a população de todo o território, sobre a área a qual essa população está morando, está distribuída. Como a gente pode ver aqui no próximo slide. Aqui nós temos a população relativa absoluta do Brasil, em 2016, cerca de 206 milhões de habitantes, colocando que essa população ela aumentou, a projeção para 2023 é cerca de 210 milhões de habitantes. O Brasil tem uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e a população relativa em relação à sua densidade demográfica é em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que isso aqui é um cálculo feito numa relação geral. Se a gente pegar de forma mais específica, vamos ter áreas com alta densidade demográfica e áreas com a baixa densidade demográfica. Também temos o termo de populoso e povoado. O que é um país populoso? É a quantidade de habitantes de um determinado lugar. É um país populoso como Brasil, China, Índia, e Estados Unidos e etc. E o que é o povoado? Povoado é em relação ao número de pessoas que moram e ocupam uma determinada área. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, mas não é muito povoado. Nós temos áreas mais específicas que são povoadas, como a região sudeste, a região sul e o litoral nordestino. Quando a gente vai para a região centro-oeste, quando a gente vai para a região norte, parte da região nordeste, nós encontramos mais uma menor densidade demográfica. Como a gente pode ver aqui, nós temos a China, em relação à área, em relação à população. É importante colocar, pessoal, que agora, nesse ano de 2024, no primeiro semestre, a Índia ultrapassou a China em relação à população mundial. Nós temos alguns países que são populosos, como China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão. E também temos territórios que nós temos uma alta densidade demográfica. São territórios pequenos, mas quando a gente calcula a área pela população, nós vamos ter uma alta densidade demográfica. Um exemplo é Mônaco, que temos 16.410 habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, que é um país asiático. E Malta também, uma região, uma ilha no continente europeu. Em relação aos países mais populosos do mundo, aqui é um dado de 2020, como eu falei para vocês, essa alteração inicial ela mudou. Nós temos a China hoje em segundo lugar, a Índia ultrapassou a China em relação à população mundial. Então a gente tem uma sequência de Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil. Durante muito tempo o Brasil foi o quinto país mais populoso do mundo, hoje ele está em sexto. E Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Aqui é o dado, como eu falei para vocês, em relação à população da Índia, que a Índia passa a China como o país mais populoso. A China hoje, junto com a Índia, tem mais ou menos 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, ou seja, uma população bem elevada na conjuntura mundial. Temos aqui a distribuição populacional mundial em 2020. Se a gente observar, alguns países concentram essa população mundial, como Índia, China, Estados Unidos, Brasil, México. Alguns países africanos têm uma ascensão muito grande em relação à população, como Egito, Nigéria, e alguns países do continente europeu também, assim como Alemanha, França e etc. Essas áreas que estão mais destacadas em cores mais fortes
são os países que têm uma alta população, né, em relação à sua conjuntura mundial. Aqui é a densidade demográfica do mundo, né, se a gente observar, né, a densidade demográfica do mundo ela se concentra mais de forma, né, no continente europeu, né, em parte do sudeste asiático, né, Japão, Índia, China, Paquistão, né, e alguns países da Europa e alguns países do continente africano. Temos a relação de áreas regiões ecônomas e enecônomas, que são regiões que não têm população, né, elas não, a população não consegue residir nessas regiões por questões mesmo naturais, seja questões de regiões muito frias e regiões muito quentes, né, como por exemplo o deserto do Saara, a região da Antártica. E temos a questão do crescimento populacional. O crescimento populacional, pessoal, ele é aumento do quê? Ele é o aumento do número total de habitantes de um município, ou de um estado, de um país, de uma região, né? Ele é verificado a partir de quê? Da relação, como a gente viu na aula passada, da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Nós vamos chamar isso de crescimento vegetativo, ou crescimento absoluto, que é o número de habitantes nascidos naquele ano, menos o número de habitantes, né, falecidos naquele ano. Por exemplo, o Brasil, um exemplo, o Brasil teve 2.000 nascidos, né, e teve 1.000 óbitos. Então, o Brasil teve um saldo positivo, teve um crescimento vegetativo positivo no ano X, né, de 1.000 pessoas. E alguns países, por exemplo, que passam por pandemias, que passam por guerras, né, passam por tem uma população, um alto índice de população idosa, geralmente ele tende a ter um crescimento vegetativo negativo. É importante colocar que esse crescimento vegetativo ele também tem uma relação com o saldo migratório, como já foi falado, com a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil, né? E outra coisa importante também em relação às melhorias das condições de vida. Isso vai proporcionar que esse país ele tenha um crescimento populacional, né? Ou seja, a inserção de políticas, né? A inserção de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais também vai intervir nessa alteração do crescimento vegetativo do país, né? Em relação ao crescimento populacional mundial, é importante colocar que desde o século XVIII, como foi discutido na primeira aula, né, vem se aprofundando os estudos envolvendo a população mundial. No século XVIII nós tínhamos cerca de 1 bilhão de habitantes, né, e de forma mais precisa hoje, nos 2024, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas, ou seja, em torno de 224 anos, né, nós tivemos em duplicações da população. Né, como a gente pode ver, ó, em 1950 a população chegou a 2 bilhões, em 60 a 3, ou seja, em 10 anos o mundo cresceu 1 bilhão de pessoas, em 1 bilhão de pessoas. Né? E 60 para 2024 são basicamente 64 anos. Então nós saímos de 3 bilhões para mais de 8 bilhões. Então a tendência está, né, em menos de 100 anos nós vamos o quê? 3 vezes mais essa população mundial. É importante colocar que esse crescimento populacional está relacionado a vários fatores. Né? Um dos fatores principais é a questão da intensa urbanização ocasionada pelo êxodo rural, né? Seguido das melhorias também das condições de vida, né? Saúde, educação, situações políticas, situações econômicas que vão favorecer de forma geral boa parte da população mundial, além também de implementação de políticas para melhorar a qualidade de vida, como revolução sanitária, revolução tecnológica e etc. Nós temos aqui, né, por meio do gráfico, essa evolução da população mundial. Né? Em 1804, lá na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes. Né? E em 2030 nós estamos chegando a quase 9. Né? A projeção é em 2100 nós ultrapassarmos 11 bilhões de pessoas. O crescimento brasileiro em relação à sua população ele foi marcado, né, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, após a segunda metade do século XX, né, nós vamos ter uma forte migração populacional do campo para a cidade, né, principalmente devido à ascensão industrial na conjuntura econômica brasileira. Né. Além disso, também vai favorecer essa elevada população a partir da segunda metade do século XX as melhorias de condições de saúde e de renda, certo? Para você ter uma ideia, em 1900 nós tínhamos
milhões de pessoas. Em 2024, nós estamos chegando a 209 milhões de pessoas, ou seja, nós tivemos um crescimento 10 vezes mais em pouco mais de 100 anos. Aqui nós temos a transição demográfica brasileira, né, se a gente observar, certo? Nós temos a população, né? Aqui a população brasileira ela começou a explodir, se você observar que a curva ela começa em 1930 para 1940. A gente pegar a conjuntura histórica mundial, né? No caso a conjuntura histórica brasileira, aqui vai ser implementadas as políticas de incentivo à industrialização lá na era Vargas, né? Depois com a política de JK, a política do regime militar e etc. Então vai ter um aumento muito significativo. Lembrando que entre os anos 60 e 80, nós tivemos uma alta taxa de fecundidade, variando entre 5 a 6 filhos por mulher. Né? E hoje a tendência dessa curva, né, ela é diminuir. Inclusive a fecundidade hoje está chegando a 1,6 filhos por mulher no território brasileiro. Segue nossas referências e obrigado.